Nós estamos falando sobre as parábolas. Nossos estudos têm sido sobre as parábolas de Jesus. Já estudamos, fizemos 10 estudos acerca das parábolas de Jesus. Foram 10 estudos. A maioria deles nós estudamos no Evangelho de Mateus as parábolas. Já fomos por 2 ocasiões, já tratamos sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. A semana passada nós retornamos ao Evangelho de Mateus. E semana passada, quem esteve acompanhando aqui o nosso estudo, nós falamos sobre a parábola dos talentos. Aquele momento em que Jesus, então, conta de um certo dono, propriedade de terras, um patrão, que distribui seus talentos, seus tesouros, recursos a 3 dos seus servos, e aí depois ele vai fazer uma viagem muito longa. E ao retornar, depois de muito tempo, vai prestar contas. E nós temos então essa prestação de contas, e o resultado é que 2 deles haviam multiplicado os recursos que o patrão havia deixado na mão deles para administrar, e o terceiro, último, empregado com medo do seu patrão, acabou enterrando os recursos, o talento ou o tesouro do seu patrão. E aí foi severamente exortado e castigado. E eu pensando sobre esta parábola dos talentos e refletindo um pouco mais profundamente o contexto em que se encontra essa parábola, no capítulo 24, capítulo 25, especificamente capítulo 25 do Evangelho de Mateus, e eu acabei me aprofundando um pouco mais sobre as parábolas que aparecem ao longo do chamado discurso profético ou discurso escatológico de Jesus, presente nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. Então nós vamos caminhar um pouquinho, nos aprofundarmos um pouco mais sobre o estudo das parábolas, especialmente agora, tendo em vista a parábola do capítulo 25, aliás, capítulo 24. Então, se você quiser acompanhar, seria muito bom, se você tiver a Bíblia aí do seu lado, capítulo 24, versículo 32 a 35. Deve ser o parábola 11. Bem, vamos ler, acompanhar a leitura, enquanto nós vamos adequar aqui a imagem para que você possa acompanhar. Bem, primeiramente, antes de nós iniciarmos a leitura, só para que você possa se colocar no ambiente de Jesus, especialmente no ambiente das parábolas, verso 24, o capítulo 24 com o capítulo 25. Capítulo 24, nós temos um chamado bloco ou sessão, mais propriamente a gente poderia chamar de sessão. Essa sessão, capítulo 24 e 25, é aquele momento em que Jesus para diante de Jerusalém, olha para Jerusalém e para as muralhas que cercam Jerusalém, e o foco principal que chama atenção até hoje, se você olhar para uma imagem, no Google você pode fazer isso. Se você digitar Jerusalém, Templo de Jerusalém, ou apenas Jerusalém, vai aparecer uma imagem, uma fotografia, uma imagem das muralhas, né, no topo da colina, as muralhas da Jerusalém, da cidade antiga, e ali que chama a atenção a cúpula dourada da mesquita islâmica, onde anteriormente, antes da destruição do templo, antes da invasão, da conquista muçulmana daquele setor da cidade antiga de Jerusalém, havia o templo em Jerusalém. Então, o templo era visto na sua grandeza, altura, formosura,
a distância. Quem chegava, o viajante que chegava a Jerusalém, e havia uma estrada que passava pelos Monte das Oliveiras, quem vinha, por exemplo, de Betânia, que era uma cidadezinha muito próxima, cerca de 3 a 4 quilômetros de distância. Betânia é o local onde Jesus sempre ficava, onde havia a casa dos seus amigos Lázaro, Marta e Maria. Quem vinha, por exemplo, o viajante que vinha de Betânia e chegava ali na cidade, olhava para Jerusalém, para a cidade. A primeira coisa que olhava era para as muralhas que cercavam a cidade. E de um fator assim imponente, ali se avistava o templo de Jerusalém. Esta é a imagem que nós temos aqui. Jesus chega, vindo provavelmente de Betânia, da casa de Lázaro, Marta, Maria, e chegando com a sua comitiva, com seus discípulos, antes de entrar, fazer a sua momento final com os seus discípulos, seus amigos, ele entra, olha para a cidade do Monte das Oliveiras, olha para o templo e começa a fazer seus anúncios proféticos, anúncio com respeito à profecia do fim dos tempos. E aí nós entramos propriamente ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é esse discurso profético. Na verdade, esse discurso, que engloba várias exortações, e aí nós vamos tratar sobre isso, na realidade nós temos várias parábolas. Algumas parábolas inteiras, outras são breves parábolas. Sejam aquelas parábolas breves dentro de um contexto, dentro de um discurso profético de Jesus. Bem, então vou ler o capítulo 24, versículo 32 ao 35, que diz assim: Jesus disse ainda: aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Vamos ler, vamos orar juntos, pedindo a graça do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos nesta manhã dar-te graças pelo momento que o Senhor concede a nós, pela vida que o Senhor nos dá, pela tua misericórdia que se renova sobre nós na forma de cuidado, de provisão, de alento, renovo a nossa vida. Queremos te agradecer pelo momento que temos de estudar a tua palavra, de edificarmos a nós mesmos, uns aos outros também, mediante a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja agindo, atuando em nossas mentes, nossos corações, de todos nós, nossos irmãos, cada irmão e irmã que nos acompanha nesse momento, nesta live. Pedimos que a tua misericórdia envolva cada um. Dá-nos então a sabedoria, o discernimento que vem da parte do Senhor, para discernir o nosso tempo, a nossa vida e, sobretudo, a tua vontade para nós todos e para a tua igreja, para o mundo. Pedimos que o Senhor abençoe, então, cada irmão e irmã, cada família, especialmente desses irmãos que nos acompanham, a família da nossa igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias, irmãos das igrejas de irmãos que nos acompanham também. Que a tua graça envolva cada um de nós. Que teu Espírito, então, fale ao nosso coração, nos ensine nesta manhã. É a nossa oração, Senhor. Muito agradecida, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Queremos, então, agradecer a você que nos acompanha. Temos aqui o Eliseu Almeida, Joelma Camargo, Erasto, Kevin, nossos irmãos Marcelo, Denilce, lá da IP de Bofete, a Alessandra. E Alessandra, está acordada já, hein? Depois de uma madrugada inteira aí trabalhando. Carmosina, Tatiane Proença, a Marilda Correia, a Juliana, o Fábio, a Vilma, enfim. Lembrando que vocês podem participar desse momento conosco de estudo da palavra, fazendo suas perguntas ou comentários, acrescentando ao nosso momento de estudo. O Valdemir Jacob também está aí conosco. Bem, a primeira coisa que devemos entender dessa parábola, isso, nossa gratidão aí ao nossa equipe técnica. Bem, primeiro nós temos aqui uma frase de Joaquim Jeremias, que é um estudioso famoso das parábolas de Jesus, um estudioso do Novo Testamento. Ele diz que esta é a curta parábola. Ele afirma assim: a curta parábola da figueira trata do tempo da colheita, cujos brotos verdes anunciam o verão. É fato que ao lermos esse texto, a parábola da figueira, que é uma curta parábola mesmo, Jesus fala de brotos, de folhas que anunciam que é próximo o verão, fazendo luz da proximidade do seu reino, da proximidade da sua vinda. Agora, o que nos chama a atenção aqui, nesta frase de Joaquim Jeremias, é que esta parábola da figueira trata do tempo da colheita. Não é do tempo da espera, do nascimento da figueira, do crescimento dela, do processo de maturidade. Já fala do momento final, que é o momento da colheita. Bem, Mateus diz que esse tempo que está próximo, e a expressão aí está às portas. Se você tem a sua Bíblia na linguagem de hoje, essa expressão diz, no verso 33, está assim: fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Há outras traduções, como a João Ferreira de Almeida atualizada, a nova versão internacional, ou a nova versão transformadora, elas aparecem com o termo está às portas. Ou seja, está perto, está para bater na porta. E a gente pode fazer uma alusão a Apocalipse, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Então, essa proximidade da vinda de Cristo é tão próxima como alguém que já está na porta da casa, para bater na porta, a fim de que você abra a porta. Ou seja, o fato já está próximo, a vinda de Cristo já está próxima. Quem é que está à porta? Mateus diz no verso 30, o Filho do Homem. Esta expressão muito presente, por exemplo, no livro de Daniel, as profecias de Daniel, que dizem respeito ao Filho de Homem, ou Filho do Homem. Então, Jesus traz para esse discurso, discurso escatológico das parábolas de Jesus, sobre o reino, a vinda do reino, esse discurso escatológico sobre o fim do mundo, ele retrata, então, traz para si uma frase conhecida de todo judeu, que é a expressão Filho do Homem. Ele atribui a si mesmo, então, essa expressão escatológica em Daniel. Quem lê, e eu imagino os discípulos, especialmente, que estavam ouvindo Jesus, poderiam entender bem claro a quem ele se referia. Ele, Jesus, é esse filho do homem anunciado por Daniel e alguns outros profetas. Então, nessas parábolas, o discurso escatológico sobre o fim do mundo, nós temos primeiramente aqui esta alusão do tempo da figueira, a parábola da figueira que anuncia a chegada do Filho do Homem. E como se reconhece essa proximidade da vinda?
como é que é possível reconhecer que Jesus está próximo, ou a vinda do reino se manifesta de uma forma tal que já está à porta da casa? Jesus explica, a partir do capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 31, sobre os sinais que preanunciam a sua vinda. Não fará parte do nosso estudo, porque esses sinais não fazem parte de uma parábola, mas se você ler com mais tempo aí, na sua casa, verá então que a partir do verso 1, ele fala desses sinais: sofrimento, perseguição, o grande sofrimento, enfim, sinais que prenunciam a vinda do Filho do Homem. Bem, o que nós temos aqui, primeiramente, é o discurso escatológico da ruína de Jerusalém e do fim do mundo. Nesse discurso, o evangelista Mateus combina essas duas coisas. Combina a ruína de Jerusalém, que isso de fato vai acontecer anos depois que Jesus é assunto ao céu, depois da sua ressurreição, volta ao Pai. Anos depois, lá por volta do ano 70, os soldados romanos destroem Jerusalém e acabam com o templo, destroem o templo de Jerusalém. Então, Mateus, ele combina o anúncio escatológico, o discurso escatológico, o anúncio da ruína de Jerusalém com o fim do mundo. E essa combinação exprime uma verdade teológica. Que verdade é essa? A ruína de Jerusalém marca o fim da antiga aliança, dos antigos preceitos, da lei, das normas, das regras e também do antigo povo de Deus. Então, a destruição, nesse combinar da ruína de Jerusalém com o fim do mundo, tem um sentido teológico, ou seja, um sentido para ensinar, exortar, trazer luz a algo novo. O fim, primeiramente, da antiga aliança, e agora a vinda de Cristo com um novo reinado sobre a igreja. E aí nós temos nesse evento decisivo da salvação das pessoas. É um evento decisivo no qual nós ainda estamos vivendo. Esse tempo decisivo da história da salvação de Cristo, a oferta da salvação, da graça salvadora a todos os homens. E isso só será renovado no fim dos tempos, ou seja, no fim do mundo, com o julgamento final. Bem, aí nós adentramos a uma questão, que é uma pergunta que os discípulos fazem a Jesus. No verso 3 do capítulo número 4, os discípulos chegam, se aproximam de Jesus e, em particular, fazem esta pergunta. Capítulo 24, verso 3, na parte final. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? A palavra grega aqui por vinda se chama parousia, que significa duas coisas: presença e vinda gloriosa. Bem, a palavra parousia significa presença, designava no mundo da época, da cultura greco-romana, a visita de um oficial, uma visita solene de um oficial, uma pessoa importante a algum lugar do Império Romano. Então, essa parousia significava primeiramente a visita solene de um oficial em algum lugar. E os cristãos adotaram essa palavra como um termo para significar a vinda gloriosa de Cristo. Assim como na cultura da época greco-romana, parousia era a visita, a presença de um oficial, também os cristãos trazem para a fé cristã a parousia como sendo o significado da vinda gloriosa de Cristo. O termo aqui não necessariamente está associado à sua última vinda, quando Cristo voltar. Ele pode referir-se também à manifestação poderosa pela qual
ele havia de vir para estabelecer o seu reinado na igreja sobre as ruínas do judaísmo. Então, ao mesmo tempo que a parousia vinda, e essa é a questão, a pergunta dos discípulos que fazem a Jesus, quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Então a vinda não apenas significava a vinda gloriosa, última de Jesus, mas também a manifestação poderosa do seu reinado na igreja. Então podemos falar que a parousia atual, vivemos esse momento da parousia, da manifestação poderosa de Deus na vida da sua igreja, e a parousia como a esperança, a vinda gloriosa de Cristo no fim dos tempos. Assim, Mateus nos adverte claramente que está reunindo dois temas aqui, nesse texto, ou nesse discurso. Primeiro, a vinda final de Jesus. E segundo, a manifestação da sua vinda gloriosa. A vinda, o que acontecerá, o que virá, e a manifestação são os sinais da sua vinda, que antecedem, que prenunciam a sua vinda. Uma das coisas que nós temos ouvido, não sei se aí os irmãos que estão nos acompanhando, talvez já se perguntou, ou fez essa pergunta, algo que nasceu, algo interno, ou porque ouviu algum discurso, alguma palavra, algum vídeo, enfim, sobre se essas coisas que estamos vivendo hoje, a pandemia e tudo que está acontecendo ao mundo, se isso é um sinal da vinda, ou se isso é a vinda. Bem, o que Mateus quer tratar conosco, e como também com a sua igreja, é que nós devemos esperar pela parousia, pela vinda gloriosa de Cristo. Mas esta parousia, esta vinda, se manifesta no hoje, de forma poderosa sobre a vida da igreja. E aí, Jesus usa o exemplo da figueira para ilustrar a proximidade do fim do mundo. A figueira, ela se distingue das outras árvores da Palestina, por exemplo, da oliveira. A figueira, quando chega ao tempo do inverno, ela perde todas as suas folhas, todas. Fica apenas os galhos. Os galhos, eles têm uma aparência de que está seco, sem vida. Há estudiosos que digam que na Palestina, até hoje, essa aparência no tempo do inverno da figueira é tão nítida, parece que a figueira morreu, que até é possível ver assim, o fluxo dos seus da seiva, né, passando pela árvore. Então, o estado da árvore, aparentemente, para quem vê, é que a figueira morreu. Ela está morta. Então, a figueira ela se distingue de outras árvores da Palestina. Nesse quesito, o inverno deixa ela sem folhas, deixa os galhos secos, ficam salientes, sem nada, parece estar morta, a ponto de perceber, então, a fragilidade daquela árvore. Quando as suas folhas ressurgem, trazendo os seus brotos, como numa irrupção, um renascimento da árvore, da morte para a vida, fica evidente que é chegado o verão. Então, quando Jesus conta esta parábola, as pessoas que ouvem, que conhecem, está habituado ao contexto da Palestina e habituado a ver uma figueira nessa situação no inverno, e quando então suas folhas aparecem, a árvore se renova, os brotos surgem, eles têm plena consciência que é chegado o verão, que aquela figueira anuncia que o inverno ficou para trás e agora é chegado o verão, a estação do renascimento e dos frutos e da colheita. Pois bem, assim também a vinda do Filho do Homem tem seus prenúncios, tem seus sinais. E aí Jesus discorre no discurso, a partir do verso 4 em diante, sobre esses sinais escatológicos da vinda do Filho do Homem. E aí nós entramos ao contexto da comunidade de Marcos.
O contexto da comunidade de Marcos é interessante, porque Mateus pretende deixar claro para a sua comunidade duas coisas aqui importantes. Primeira, o que nós vemos aqui? Nessa questão, a igreja, a comunidade de Marcos, está afrouxando a sua fé. Eles estão assim, Jesus já está demorando muito. Já fazem algumas décadas que Jesus voltou à presença do Pai. Já fazem muito tempo que Jesus anunciou que viria. E nós e a geração passada aguardou. A nova geração está vindo e nada de Jesus voltar. E é por isso que a comunidade se assemelha aqui aos discípulos, toma para si também as palavras dos discípulos pedindo sinais. Qual sinal, que sinais antecederão a tua vinda e mostrarão a vinda do Filho do Homem? A igreja, então, pela demora da vinda de Jesus, da vinda final de Jesus, ela começa a afrouxar a sua vigilância, a afrouxar a sua fidelidade a Deus, a afrouxar a sua preparação, a afrouxar a sua fé e a afrouxar as obras da fé. Tanto é que Mateus afirma, então, que é inútil esperar um futuro calculado com precisão cronológica. Essa não é a questão. E isso tem sido um erro ao longo dos anos, quando dentro do cristianismo, própria corrente do cristianismo, algumas denominações e algumas pessoas se levantaram e prenunciaram datas, anos da volta. Jesus voltará em tal data. E não aconteceu. Houve quem fez um segundo anúncio, então, não, Jesus vai voltar em tal data, e isso também não aconteceu. Então, Mateus diz que é inútil fazer levantamentos de precisão cronológica de quando Jesus voltará. Tanto é que esse discurso de Jesus, no capítulo 24, 25, esse discurso escatológico sobre o fim do mundo, ele quer chamar a atenção dos seus ouvintes e a nós. Quer chamar a atenção, Mateus, também da sua comunidade, como também a nós hoje, que os nossos olhos não devem fixar quanto ao tempo cronológico, quanto ao cronos, a data, a precisão do qual Jesus virá. Mas o que Mateus nos chama a atenção é que é sobre o interesse que deve recair em estar com a nossa vida aberta a uma esperança viva. Ele voltará. Quando nós não sabemos, os sinais estão presentes, podemos dizer que esses sinais, por exemplo, da pandemia, são sinais evidentes de prenúncio da sua vinda? Poderemos dizer que sim. Mas Jesus voltará agora? Não podemos dizer isso. Não temos como afirmar com precisão o tempo cronológico da vinda do Senhor. Até porque o próprio Jesus vai discorrer sobre o assunto, dizer que nem ele, nem o Filho sabe o dia que isso acontecerá. Tão somente é de conhecimento do Pai. Então, a perspectiva do fim não deveria e não deve distanciar a atenção dos crentes chamados para viver na esperança. Que esperança é essa? Esperança vigilante, esperança operosa e esperança fiel da vinda do Senhor. Logo, o nosso hoje não pode fugir da influência futura. Não é porque se Jesus está demorando para voltar que vamos afrouxar, baixar a guarda, que vamos então deixar de ser fiéis como vínhamos sendo, obedientes, operantes na nossa vida cristã, na nossa fé, vigilantes quanto à volta de Jesus. Não é para baixar a guarda ou afrouxar. E aí nós entramos na sessão dos discursos sobre o fim. Essa sessão começa no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 36, e vai até o capítulo 25, o final do capítulo 25, que se encerra no verso 46.
Então veja que essa sessão de discurso sobre o fim é longo, é bem longo. E aí nós temos alguns momentos dessa sessão sobre o fim. Então essa longa sessão segue temas homogêneos, temas iguais, que fala sobre o discurso sobre o fim dos tempos, mas que faz com que eu e você não prendamos os nossos olhos, não fiquemos presos e atentos e focados sobre o fim em si. E aí, por razão que nós vamos expor. Por exemplo, o que se sabe é que a vinda de Cristo será imprevista e inesperada. Os versos capítulo 42, capítulo 24, verso 42 e o verso 50, Jesus repete, há uma repetição nesses dois versos, anunciando que ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, chegará como um ladrão, que não avisa. Bem, então vamos propor aqui, porque o texto impõe isso, né, nessa sessão, 5 coisas que se impõem a nós. Primeira, uma atitude de vigilância. E aí chegamos a uma breve parábola do dono da casa. Esta parábola está nos versos, capítulo 24, verso 36 ao 44. Uma atitude de vigilância, temos uma breve parábola do dono da casa. Segundo, uma atitude de fidelidade. Aí temos a parábola do servo fiel. Está presente no capítulo 24, versículos 45 ao 51. Terceiro, temos a preparação, o preparar-se para a vinda iminente. Temos então a parábola das 10 virgens, presente no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Quarto, o viver uma fé operosa, a parábola dos talentos, capítulo 25, versículo 14 a 30, que é a parábola que nós estudamos na semana passada. E, por fim, conclui o discurso escatológico sobre o fim, Jesus conclui com a prática da misericórdia. No capítulo 25, versículo 31 ao 46, nesse discurso sobre a prática da misericórdia, temos uma breve parábola, no discurso temos um pequeno trecho, uma breve parábola da separação das ovelhas e dos cabritos. Bem, então fique isso em mente. Quando Jesus começa seu discurso escatológico sobre o fim, a partir do capítulo 24, verso 31, até o capítulo 25, verso 46, nós temos 4 sessões, nessa grande sessão temos 4 momentos, 4 parábolas, a parábola do dono da casa, a parábola do servo fiel, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e uma breve parábola da separação das ovelhas e dos cabritos. Nós vamos analisar, primeiramente, a parábola, hoje, a breve parábola do dono da casa. Está presente, então, Mateus capítulo 24, versículo 36 ao 44, que assim nos diz. Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo o trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembre-se disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Esta parábola do dono da casa,
o tema central é vigilância. Na minha Bíblia, na linguagem de hoje, esse termo aparece 2 vezes, versículo 42 e o versículo 44. Vigiando. Fiquem vigiando. Então, o tema central desta parábola é a vigilância que o crente deve manter com respeito à vinda de Jesus. O tema, então, trata desta vigilância retratada pela parábola do dono da casa. Para o evangelista Mateus, seria pernicioso confiar no retardamento de Cristo. É um perigo, e aí para a comunidade de Mateus e para nós hoje, é um perigo para a nossa vida, nossa fé, acharmos que Jesus vai demorar. O retardamento, o atraso da volta de Jesus. Tanto é que para Mateus, para a comunidade de Mateus, isso é tão perigoso porque faz com que as pessoas, ao confiarem, ao crerem que Jesus vai demorar de fato, faz com que as pessoas venham a ficar sonolentas, adormecer espiritualmente. Versículo 43 e 44, que é essa breve parábola do dono da casa, traz alusão a isso. Ou seja, você estará dormindo. No seu estado de sono espiritual, você não se perceberá que o ladrão virá e arrombará a sua casa. Se nós não estivermos vigilantes, se o dono da casa não estiver vigilante, ele não vai perceber o momento, a hora em que o ladrão entra na casa, arromba a casa e leva os seus pertences. E é nesse sentido de exortação que Mateus, o evangelista Mateus, exorta a sua comunidade. E a nós também hoje. Jesus dá então início a esta sessão exortativa, anunciando que ninguém conhece o instante preciso do fim do mundo. É isso que ele diz no verso 36. Ninguém, nem mesmo o Filho do homem, nem o Filho de Deus, tão somente o Pai conhece. Apenas o Pai sabe o dia e a hora. O Filho desconhece esse dia. Então, com isso, quando Jesus fala que nem ele mesmo conhece o dia e a hora, com isso exclui-se aqui qualquer prognóstico. É impossível a nós sabermos e programarmos qualquer coisa com respeito ao futuro, sobre a vinda de Jesus. Não há como, é impossível programar ou ter um prognóstico. Olha, Jesus vai voltar em tal tempo ou tal dia. Pois bem, a pergunta a se fazer é esta: o que há de errado aqui? Já que, por exemplo, o interesse não deve recair sobre o fim do mundo, e essa é a questão, porque o que Jesus quer chamar a atenção de nós, não só da comunidade de Mateus, mas nós também, é que o nosso interesse hoje não deve recair sobre o fim do mundo, mas sobre como esperar pelo fim. Nós não sabemos se essa pandemia é já algo que está dizendo o mundo vai acabar, vai chegar ao fim. O que podemos dizer é que seriam sinais. Mas o interesse aqui do Evangelho recai não sobre o fim, mas sobre como esperar pelo fim. E é isso que Jesus diz, não apenas nessa parábola, mas nas parábolas seguintes do discurso escatológico sobre o fim do mundo. A questão que devemos centrar aqui o nosso pensamento, centrar nossa vida, é sobre como esperar. Então a pergunta importante fazer aqui é como os crentes devem esperar por aquele dia. Como os crentes devem esperar a vinda ou pela vinda de Jesus e o fim do mundo. Jesus responde, dando o exemplo de Noé, no tempo, ou os dias de Noé. Enquanto Noé advertia o povo, enquanto Noé falava sobre esse fato do dilúvio que iria acontecer, sobre o fim, as pessoas se recusavam a levar a sério
o que Noé dizia e fazia. As pessoas recusavam levar a sério o que Noé dizia com respeito ao fim de todas as coisas e ao que Noé fazia. Eu imagino, e a Bíblia não fala, mas eu imagino as pessoas caçoando de Noé e da sua família, que constrói aquela barca, aquela arca enorme. Esse cara está doido. Essa família aí é uma família de doido. Olha, se você passar lá perto da casa de Noé, das terras de Noé, ver ele construir uma barca, não leva muito a sério isso não. Ele está falando que o mundo vai acabar, que a sociedade humana vai desaparecer. Olha, então, que Deus, que é Deus quem mandou ele construir aquela barca, anunciou essas coisas, então não acredita. As pessoas se recusavam a levar a sério o que Noé falava e o que Noé fazia. E a pergunta a se fazer, então, aqui, nessa vida de despreocupação, porque o próprio texto diz, que nos diz de Noé, Jesus diz, as pessoas comiam e bebiam e davam-se em casamento. Então, essa vida despreocupada, levar a vida como sempre, a questão, a pergunta que se faz aqui é esta: o que há de errado em tais atividades? Jesus está recriminando o fato de comer, beber, de se casar, de ter projetos na vida? Não, não é isso. Não há nada de errado com tais atividades, aspirações, projetos, não há nada de errado. Aliás, por meio delas o ser humano glorifica a Deus. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, 31, que por meio das atividades humanas, do trabalho, da construção da família, dos talentos, habilidades, a partir disso, através disso, o ser humano glorifica a Deus. Então não há nada de errado. No entanto, quando estas atividades absorvem plenamente o coração humano, de sorte que essas coisas tornam-se um fim em si mesma, e a vida em Deus como centro da existência acaba sendo negligenciada, as pessoas já não levam a sério mais Deus na vida e na construção da vida, então tais atividades deixam de ser bênção para se tornar maldição. São evidências de um materialismo desenfreado e de um frio egoísmo. Eu, talvez, não sei os irmãos que estão em outras cidades, Osasco, Bofete, Avaré, Pilar do Sul, mas em Tatuí, com a abertura do comércio, a gente vê lojas lotadas, uma fileira enorme. Talvez alguns para pagar as contas atrasadas, mas muitos para fazer compras. Outro dia eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa só num dia vendeu 5 mil reais. O irmão da igreja fez um comentário. Uma pessoa vendeu 5 mil reais em sapatos. Ela trabalha em uma loja de sapatos. Num único dia. Primeiro dia da reabertura do comércio aqui na cidade. Ela vendeu 5 mil reais em sapatos. Eu fico pensando, acho que as pessoas estavam descalças, né? Acho que andaram muito nesse tempo de pandemia. O que é que faz as pessoas gastarem tanto assim nesse tempo? Então, esse tipo de consumismo, de não levar a vida a sério. Até eu acreditava que nesse tempo de pandemia as pessoas iam frear o consumismo, né? Iam dedicar-se mais tempo a produtos ou itens da vida doméstica, familiar, como, por exemplo, alimento e coisas secundárias. Não sei que você está precisando de um sapato mesmo, mas coisas secundárias a gente acaba deixando em segundo plano nesse tempo, né? De muitos que estão desempregados, enfim. Mas é isso que Mateus está dizendo. Não há problema nisso, mas é centralizar esse materialismo, tomando ele como fim em si mesmo, como razão última da existência, como o foco principal da vida. E é isso que Mateus exorta, o que Jesus exorta aqui. E aí, o que aprendemos nessa parábola? Bem, o que aprendemos nessa parábola, que Jesus conta sobre a parábola do dono da casa, é que o ladrão não avisa quando chegará, quando irá arrombar a casa. Essa comparação de um ladrão noturno que entra à noite sem que
estejamos conscientes e preparados, vigilantes, está também retratado em alguns outros textos bíblicos. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2 ao 4, Paulo enfatiza o injustificado despreparo. Eu peguei no sono, e aí vi horas que o ladrão veio, nem percebi. E aí Paulo, nesse texto, enfatiza que esse despreparo é injustificado. A pessoa não poderá, no dia do fim do mundo, do juízo, dizer, Senhor, eu não ouvi, tinha algumas questões que aconteceram na minha vida e não consegui dar tempo e atenção ao Evangelho, o anúncio da salvação. Outro texto que faz essa também comparação da vinda de Jesus como a de um ladrão, 2 Pedro capítulo 3, verso 10, que ensina que a vinda de Jesus terá resultados catastróficos e não e deveria ser um incentivo para uma vida de santificação. Uma vez que a vinda de Jesus resultará em fatos catastróficos, já que a gente sabe disso, qual deve ser a postura do crente? Pedro diz que isto deve ser um incentivo para uma vida de santificação. Há outro texto de Apocalipse capítulo 3, verso 3, e Apocalipse capítulo 16, verso 15, que põe o fato de que para os não convertidos a vinda repentina é um forte terror. É um forte terror. E para aqueles que são fiéis, vigilantes, é razão para alegria. Para Mateus, esta incerteza do perigo deve fazer com que se tenha uma atitude de atenção, de montar guarda constante. Diante da vinda iminente, próxima, repentina de Jesus, do Filho do Homem, a exortação é para que os crentes não adormeçam espiritualmente. Não adormeçam espiritualmente. Mateus toma as palavras de Jesus para exortar a sua comunidade que, diante da longa demora da vinda de Jesus, corre o grande perigo de adormecer, de ficar sonolenta espiritualmente. E é por isso que Mateus adverte para que adormecendo espiritualmente, a igreja não seja pega de surpresa, despreparada, desprevenida para aquele momento imprevisível, mas momento decisivo de encontrar-se com Jesus. Então, o que seria, e a pergunta que fazemos aqui, dessa exortação que Mateus traz a nós, como a sua comunidade, do perigo de adormecer espiritualmente, a pergunta que fazemos, então, o que seria esse adormecer espiritualmente? E aqui há duas questões finais para esse momento aqui do nosso estudo. O que seria adormecer espiritualmente? Primeiro, significa a indiferença quanto à vinda do Senhor. Primeiro significa esse adormecer espiritualmente, significa a indiferença quanto à vinda do Senhor. É aquela pessoa que, embora sendo crente, cristã, se é presbiteriana como nós, professa em Cristo Jesus, batizada, vive no mundo indiferente à esperança cristã da volta de Jesus. É a pessoa até que é crente, frequentador da igreja, frequentadora da igreja, pode até ser assim, assídua na igreja, mas vive indiferente à esperança cristã da volta de Jesus. Crê que Jesus vai demorar para voltar. E seu estilo de vida, então, seus hábitos, a sua maneira de viver no mundo, acabam sendo incompatíveis de alguém que espera com vigilância o dia do Senhor. A exortação de Mateus é para esse problema do adormecimento espiritual, da sonolência espiritual que gera indiferença quanto à volta de Jesus. O apóstolo Pedro, há pouco nós fizemos menção da sua segunda carta, capítulo 3, verso 10, quando ele diz
que a vinda de Jesus, que virá com catástrofe, esta vinda, o próprio Jesus anuncia catástrofes, ruínas de Jerusalém, a destruição da cidade, essa catástrofe, essa violência, todos os fatores. Lucas também, Jesus no Evangelho de Lucas vai falar de alguns outros sinais, terremotos, furacões, pestes, enfim. Esses sinais devem surtir um efeito nos crentes de vigilância, santificação, segundo o apóstolo Pedro na sua carta, de se preparar, de se voltar para Deus de coração, de alma. É como quem está esperando, aguardando, mas não essa esperança do verbo esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Não é aquela esperança de alguém que cruza os braços, senta e fica aguardando as coisas acontecerem. Não. Essa esperança de esperançar, de uma esperança ativa, de uma esperança vigilante, uma esperança que se envolve com a causa do reino. A esperança que aguarda não de braços cruzados, mas de uma fé ativa, operosa. Então, primeira coisa que significa esse adormecer espiritualmente, essa indiferença. A palavra indiferença significa falta de atenção ou falta de cuidado. Aquela pessoa desatenta aos sinais que antecedem, que prenunciam a vinda. Há talvez cristãos que diante da pandemia já tenha cruzado os braços. Mas isso aí, Jesus não voltará. Será? Lembra que a palavra parousia, que nós dissemos no início, significa duas coisas. Primeira, a vinda gloriosa futura de Cristo, mas também a manifestação poderosa dele no mundo, hoje, agora. A pandemia tem ceifado vidas, muitas vidas, milhares ao redor do mundo. Não seria essa a manifestação poderosa que prenuncia a vinda de Jesus? Não seria esta pandemia sinais, um dos sinais da sua vinda? O próprio Jesus no Evangelho de Lucas diz que um dos sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem, a sua própria vinda, são as epidemias, as pandemias, as doenças. Então, precisamos estar atentos, não ficarmos descuidados, indiferentes aos sinais. Isso é condenável, sobretudo, para quem professa a fé em Deus. Veja o exemplo de Jonas. Enquanto Jonas, o profeta Jonas, mergulha no sono da indiferença, enquanto o barco é açoitado por fortes ventos e tempestades, Jonas está lá, mergulhado no sono da indiferença, de uma atitude mórbida, apática. Os marinheiros lutam com paixão pela vida, agradecem a Deus pela misericórdia, enquanto Jonas está naquele sono profundo da indiferença. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 19, há uma exortação de Jesus à igreja de Laodiceia. No verso 19, Jesus diz àquela igreja sobre o estado dela de mornidão. Ela não é nem quente nem fria, mas está no estado de mornidão. E aí Jesus diz assim: eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença. Abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Eu gostei dessa tradução da Bíblia Viva, quando ele traz essa expressão, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Há indiferença em você? A indiferença tem feito com que você também tenha experimentado esta sonolência espiritual, essa espiritualidade adormecida, da qual você nem é quente nem frio, mas morno, apático, indiferente. Há muitas pessoas que, embora sendo cristãs e estejam vivenciando esses sinais que antecedem a vinda de Jesus, mesmo assim vivem espiritualmente adormecidas na indiferença quanto à vinda de Jesus. Philips, ele tem uma frase que eu li que diz assim:
a recusa em comprometer-se e a atitude de indiferença nunca podem ser de fato neutras. A atitude de indiferença nunca de fato podem ser neutras. Ou seja, nem quente nem frio, estou morno. Nem de um lado nem para o outro. Como uma frase, né, que a gente diz, a pessoa está em cima do muro. Nem pula para esse lado, nem pula para outro. Nem é crente totalmente e está na igreja com o pé e está no mundo, na ideia, né, de assimilar valores pecaminosos do mundo. Então ela está em cima do muro. Essa indiferença nunca pode ser de fato neutras. O que J.B. Phillips diz que a gente vai pagar por isso. Jesus voltará e o juízo é certo. Mas há um segundo elemento dessa sonolência, adormecimento espiritual, que é o desinteresse quando Jesus e desinteresse quanto a Jesus e as causas do reino. Quando isso já não interessa mais. Jesus não interessa mais. As causas do reino, qual Jesus veio anunciar e anunciou, já também não interessa mais. Quando outras coisas ocupam o interesse, mais do que Jesus, mais do que as causas do reino. Então trata-se daquela pessoa que não se empenha, que há uma falta de interesse, ela já não é mais empenhada a Jesus, esse amor por Jesus, o amor pelas causas do reino, o amor pela igreja, como agência anunciadora e promovedora do reino de Deus no mundo, aquela pessoa desinteressada, já não liga muito mais. E esse é um perigo do hoje, desse momento que vivemos. O isolamento social traz a muitos crentes esse perigo do desinteresse por Jesus. A pessoa é como um graveto aceso, inflamado, que tirado do fogo, distanciado dos demais gravetos, acabam por pouco a pouco a esfriar na sua fé. A chama viva pelo Evangelho, por Jesus, pelas causas do reino, pela igreja como agência promovedora do reino, acaba se esfriando, se apagando. Há uma perda do interesse por Jesus e pelas causas do reino. Há uma indisposição, e aí podemos dizer um estado de apatia. Jesus e as causas do reino já não interessa mais como antes. Essa espiritualidade adormecida, morna, é exemplificada nas palavras de Timothy Keller. Ele diz assim: você pode sinceramente crer que Jesus morreu por seus pecados e ainda assim ter seu sentido e a sua segurança muito mais fundamentadas na sua carreira profissional ou no retorno financeiro do que o amor de Deus em Cristo. Ou seja, você perde interesse exclusivo por Jesus e o seu interesse passa a ser outro. Aquilo que ocupava o centro da sua vida não é mais Jesus, mas há outros. A preocupação com os bens, a preocupação financeira, outras preocupações que tomam centralidade. Não que essas coisas não sejam importantes, ainda mais nesse tempo de pandemia, de perda financeira, de prejuízos financeiros para todos, ainda mais nesse tempo. O que Jesus diz não é isso o problema. O problema é quando essas coisas ocupam o interesse exclusivo da sua vida. Timothy Keller ainda aponta para os resultados destrutivos disso, ao dizer: identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos podem ser racistas, e aí nós vemos isso no contexto norte-americano, né? Identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos podem ser racistas e materialistas, cheios de ganância, escravos da beleza e do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz de nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação, o conforto,
e o controle do mundo. Bem, aqui chegamos às considerações finais. E eu quero a aplicação, né, da parábola na nossa vida em 3 considerações. E se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí nos comentários. Alguma pergunta, dúvida, ou se você tem um comentário a fazer. Nós queremos aí a sua participação. Será importante aí para o nosso momento. Bem, a primeira aplicação da parábola e consideração é: não perca de vista a vinda de Cristo. Esse é o elemento da esperança. Então, primeira coisa, não perca de vista a vinda de Cristo. Não acho que a demora de Jesus ou o fato de nós não sabermos o tempo cronológico, o dia exato da sua vinda, faz com que você, então, deixe de vigiar, deixe de aguardar, deixe de esperar pela vinda dele, ou deixe de buscar, deixe de desejar, ansiar a vinda. Então, não perca de vista a vinda de Cristo. Esse é o elemento da esperança. A vinda de Cristo é o elemento da esperança cristã. A vinda de Cristo é o que alimenta a esperança cristã. E ao alimentar essa esperança, alimenta também a nossa vontade, o nosso desejo por Cristo, pela vida de santificação, que passa pela leitura da palavra de Deus, que passa pela santificação da vida, através da oração, através de uma vida vigilante, através de uma vida ativa, operosa. Então, a primeira lição que aprendemos é a aplicação dessa parábola, não perca de vista a vinda de Cristo. Ela é fundamento, elemento da nossa esperança. Segunda, não afrouxe a sua fé e a sua vigilância. Não é tempo de afrouxar, não é tempo de retroceder, de baixar a guarda. Pelo contrário, é tempo de levantar guarda, é tempo de se fortalecer na fé, é tempo de estar em estado de vigilância. Falamos que o tema central da parábola da figueira é a vigilância. Então, esse tempo não é tempo de baixar guarda, não é tempo de se acomodar. Pelo contrário, é tempo de levantar a bandeira da fé, é tempo de levantar o brado do evangelho, é tempo de vigilância, é tempo de santificação. Então, não afrouxe a sua fé e a sua vigilância. Terceira e última lição, aplicação da parábola é: alimente seu coração do evangelho. Alimente o seu coração do evangelho. Porque é o evangelho que vai te dar forças, é o evangelho que vai te dar esse elemento da esperança renovadora, do olhar futuro para a vinda de Jesus, contudo, sem tirar os pés do solo, sem tirar os pés do chão. Pelo contrário, como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, a esperança que o evangelho traz a nós é como de alguém que na ponta dos pés levanta, na ponta dos pés olha o futuro glorioso dos crentes. Olha para a vinda gloriosa de Jesus. Então, a aplicação terceira dessa parábola é: alimente o seu coração do evangelho. Não mais do que do evangelho. Há muitas pessoas que alimentam o coração do medo. A pandemia, sim, ter medo desse momento, das coisas que acontecem, é óbvio, é claro. A gente teme, no certo sentido, o que tem acontecido, temem a morte, há muitos que temem a morte, outros temem o desemprego, o desamparo financeiro. Há muitos fatores do nosso tempo que têm trazido esse elemento do receio, ou elemento do medo. Contudo, quanto mais você ouve noticiários e se alimenta dos fatores negativos,
eu até acredito que, assim, como cristãos, a gente deve anunciar os sinais da vinda, anunciar esse tempo de vigilância, mas há muitos que são apenas profeta do caos. Jonas era o profeta do caos. Num estado de sono, de indiferença na embarcação. Quando então ele, por Deus, é enviado a Nínive, ele prega o castigo, prega o fator negativo, ele é o profeta do caos. Vocês vão morrer, a cidade será destruída. Quando, a partir do rei, do governador, toda a cidade, toda Nínive se arrepende profundamente, se converte de corpo e alma para Deus, o que acontece com Jonas? Ele fica desamparado, ele fica abatido. Não é isso que ele esperava. Ele é o profeta do caos, não da graça. Ele é o profeta da ruína e não da reconstrução. Ele é o profeta da desesperança e não da esperança. Às vezes, queridos, talvez você tenha se envolvido com isso, há noticiários na TV que é apenas o profeta do caos. Há pregadores, há líderes que são profetas do caos. Ou apenas anunciam ou postam caos. É caos acima de caos. Você não vê uma palavra de esperança. Você não vê uma exortação à vigilância nesse tempo. Você não vê uma exortação para que a pessoa se alimente do evangelho nesse tempo de crise, de pandemia, de incertezas, sejam elas incertezas sociais, incertezas políticas, enfim, você não vê nada. Enquanto o que o evangelho nos diz, o que o Mateus nos diz é: alimente seu coração do evangelho, porque cada vez que você alimenta seu coração do evangelho, você se sobressai diante das crises e dos sinais que prenunciam a vinda de Jesus. E quando ele vir, e a sua vinda é incerta no quanto ao tempo cronológico, a sua vinda não te pegará de surpresa, desprevenido. Pelo contrário, à medida que você alimenta o coração do evangelho, mais você se sente preparado para a vinda. E pode dizer: Maranata, com todo anseio, desejo do coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pois bem, chegamos aqui ao final, agora com perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta, resposta, coloca aí, vai colocando rapidamente para nós podermos interagir juntos aqui. Bem, nós temos uma pergunta do Marco Capoeira, ou um comentário. Ele diz assim: a mudança de estação era esperada atentamente e comprovada quando a figueira brotava, e não uma simples olhada no calendário cronológico, o que não condiz com o dia e hora exata da brota da figueira. É preciso estarmos atentos aos sinais. Exatamente. Porque a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Tradicionalmente, as igrejas protestantes no Brasil observam um calendário litúrgico. É um exemplo simples. Da festa das primícias, ou lá nos Estados Unidos chamado de Ação de Graças, ou a festa de Ação de Graças aqui no Brasil. O culto de Ação de Graças, que na América do Norte se trata do tempo da colheita, da estação da colheita, que não condiz ao tempo nosso. Aqui, nosso calendário cronológico, a estação, que lá no norte, na América do Norte, é o tempo da colheita, não é o mesmo tempo da colheita aqui no Brasil. Então, você olhar para uma planta, simplesmente notar pelo calendário, agora que no Brasil é tempo de colher. Você pode encontrar num pé de manga, por exemplo, nenhuma fruta, nenhum broto. Então isso não dá para não dá para combinarmos a estação com o tempo da vinda da colheita de Jesus. Pois bem, não há mais nenhuma pergunta, questão. Nosso desejo, nossa oração, que Deus
abençoe cada vida, cada irmão que esteve conosco nesse tempo de estudo da palavra. E na próxima semana vamos ainda continuar sobre o discurso, os discursos, as parábolas em torno do discurso escatológico sobre o fim do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Tenha um bom domingo e à noite nós nos encontramos novamente aqui na transmissão do nosso culto de celebração. Lembrando aos irmãos e irmãs da nossa igreja, especialmente, que como é o primeiro domingo do mês, nós também teremos a celebração da Santa Ceia. Então, prepare com antecedência o pão e o vinho na sua casa, com a sua família, para a quantidade de pessoas que participarão da celebração da ceia. E poste isso, a foto em família, a participação da família, a sua participação da ceia. Marque a igreja no Facebook ou no Instagram, e queremos ver aí a participação da família, dos irmãos e irmãs, na celebração da ceia. Não sei você de outra igreja, irmã que seja, que se está participando da ceia, enfim, não sabemos a orientação, se você é de outra igreja, não pertence à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mas se você quiser participar conosco, fique à vontade. Momento de comunhão com Cristo. Essa comunhão transcende ao tempo cronológico e ao espaço territorial onde nós estamos. Deus abençoe, um bom domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.